Salve time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar mostrando para vocês 3 automações que eu faço em quase todas as minhas mixagens. Não necessariamente é idêntico às que eu vou mostrar aqui para você, tá? Mas tem uma lógica por trás ali, eu vou explicar para você basicamente o porquê que eu uso elas, enfim, tá? Lembrando que, por exemplo, essa primeira aqui, ó, vem para minha tela, ó. Essa primeira que eu fiz, nem sempre a gente tem a permissão e a possibilidade de fazer. Por quê? É o seguinte, ó, ela é o final do verso de um artista que vai passar pro outro, ó. Então eu fiz essas duas tracks aqui de baixo, ó. Se liga. Venho da Europa, pelas praias de Saint-Tropez. Certo? Depois o artista entra aqui, eu só deixei mutado, tá? Até pra não ficar mostrando muito essa música, porque ainda não saiu. E, enfim, tá? Então... Mas basicamente é isso. O que eu fiz? Eu fiz essas duas vozes aqui, ó. Que é a mesma, né? Pelas praias de Saint-Tropez. Pelas praias de Saint-Tropez. Então, nesse caso, eu tinha a transição de um verso pro outro, né? Poderia ser uma transição, sei lá, de um verso para um refrão, de uma ponte para um verso, enfim, tá? Aqui, principalmente, é usado numa transição, geralmente, né? Dá pra ser usado no meio de um verso também, mas não é o mais comum, tá? E aí, basicamente, o que eu fiz foi pegar essa última frase que ele falou, jogar pra cá e jogar um Little Alter Boy, tá? Pitch o format -12. Eu até joguei um Little Microshift pra abrir, né, essa voz, mas eu acabei deixando mutado ali, né, em bypass, pra ficar mono mesmo ali, né. Então acho que foi interessante. Então numa transição você pode usar também, inclusive aqui, ó, high pitch, né. Sobe uma oitava aqui, ó. Vamos ver. Praias de Saint-Tropez. Certo? Dá pra usar, inclusive, um low pitch, um high pitch, fazer essa brincadeira aí, mas é a primeira automação que eu faço e eu gosto bastante de brincar com isso sempre que tem esse espaço, né? Nesse caso aqui não tinha nada, né? O artista não falou nada, não tinha. Tinha só uns backings, né? Uma preparação assim do verso do próximo artista, mas era bem pouco também. E eu senti que tava um pouco vazio, e aí eu fiz, tá? Outra automação, e a segunda que eu vou mostrar pra vocês, é que eu fiz aqui nesse instrumental, ó. Esse pontinho que tem, ó. É isso, tá? Ele veio já com esse elemento, né? Você pode ver aqui, é um canal, né? Eu não incluí isso, até porque eu nem produzo, né? Mas o que que aconteceu? Ele tinha essa pausa, e aí o que eu fiz? Aumentar esse detalhezinho aqui, tá? E jogar ele passando de um lado pro outro, né? Nem sempre a gente tem um elemento desse, mas, por exemplo, às vezes, você tá ali, o artista acabou de cantar uma frase e vai cantar outra, e entre essas duas frases tem, sei lá, um acorde de piano, tem um solo de alguma coisa, uma guitarra, alguma coisa assim, você pode aumentar, ou nesse caso aqui, como é um elemento que dá pra gente brincar também, esse paneamento, você pode brincar nesse sentido, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, pra você ver, ó. Nesse momento aqui, ó, ele aparece, mas você vê que ele não é protagonista, tá? A bebê fica seminu em cima da areia, mudando toda essa postura. Não sei se você conseguiu escutar, mas ele faz tu, tu. Ó, vou botar de novo aqui, ó. Vou botar só um instrumental aqui, tá? Pra não ficar mostrando muito essa música aqui. Ó. Certo? Então ele é um detalhezinho mesmo que tem na faixa, né? E aí o que eu fiz foi pegar, nesse momento, fiz duas vezes, tá? Aqui também fiz, ó. Foi pegar esse momento que ele dava pra dar uma destacada, ele poderia ser cortado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, fazer um corte geral, ó. Que não é ruim, tá? Não é um problema. Mas nesse caso tinha esse elemento, combinava bastante. E enfim, a gente brincou. Então,
o sentido aqui que eu quero mostrar pra vocês é que não necessariamente você vai precisar ter um elemento desse, mas é você fazer umas automações com alguns elementos que você tenha entre frases, né? Entre, entre um verso ali, né? Entre uma frase e outra ali. Deixa eu mostrar com as vozes aqui só pra você ver. Parando aqui, ó. Deixa eu desmutar aqui, ó. Vou deixar bem pertinho pra não ficar mostrando muito, tá? Ó. Vai ser tudo nosso. Eu tô contando as horas no relógio. Vivendo no loop junto. Certo? Então, ele parou de cantar. O instrumental para também, mas esse detalhezinho fica ali. Isso dá uma dinâmica pra música. É um detalhe que às vezes só a gente mesmo vai prestar atenção, mas faz toda a diferença, né? E aí a última automação que a gente tem aqui é uma transição, né? Também justamente na transição lá que a gente fez o efeito de low pitch, que é a transição do verso de um artista para o outro. O que eu fiz aqui foi abrir um Pro Key, tá? Só no grupo da bateria, tá? E aí o que eu fiz foi criar aqui um high cut. E eu automei esse high cut aqui, ó. Pra quando chegasse o máximo dele aqui, ó, chegou em 400 e poucos hertz. Então olha como que ele vem fechando, ó. Vai abrindo. Então, às vezes, você não vai fazer, por exemplo, um high cut. Você vai fazer um high shelfzinho. Um high shelf. Que quando chega, sei lá, no refrão, aqui em 800, vou botar 1000 Hz, ele sobe no refrão. Então, eu deixo o refrão bem mais agudo, aparecendo mais, vindo mais pra frente esse brilho da caixa, os pratos, enfim, né? Ou, por exemplo, chegou num verso, você abaixa esse high cut, né? Um high shelfzinho, né? Você diminui. Então faz aqui, por exemplo, 3, 5 decibéis, assim, pra ficar bem mais seco, né? Às vezes numa ponte, ao invés de você fazer igual eu fiz aqui, que fez a transição, né? Que veio fechando, ó, fechou, e aí depois ele vai voltando, faz só fechado, não precisa voltar pra quando vir aqui, ó, por exemplo, ó. Vou fazer o que eu tô falando pra vocês, ó. E aqui eu tô fazendo o quê? Ele vem, ele tá no máximo que tem aqui, então não tá tendo nenhuma diferença. Só que quando chega aqui, ó, vamos abaixar, ó. Abaixar pra cá. Vou criar mais um ponto aqui, ó. E eu vou abaixar aqui, ó. Ou seja, o que ele vai fazer, tá? Pronto. Quando ele entrar nessa ponte, né, nessa transição, ele já vai abafar o máximo, tá? Do que a gente tinha. E aí, quando voltar o verso, ou seja, quando o beat voltar novamente, essa bateria dropar de novo, aí a gente tem o instrumental totalmente aberto de novo. Isso aí é bem interessante também, ó. Nesse caso aqui, ó, a única coisa que eu faria, tem essa viradinha aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Exatamente, ó. Nessa virada aqui, de repente, então, a gente já pode vir voltando, ó. Só pra não ficar sumida essa virada. Certo? Tem um prato ao contrário ali também, né? Ou a gente já deixa aqui, ó. Vamos ver. Ó, como ficou bem interessante, tá? Então, a intenção aqui é a gente brincar realmente com um EQzinho, principalmente um equalizador, tá? Não uso muito compressor multibanda pra isso aqui não, mas principalmente usar o equalizador pra brincar, né, nesse sentido no instrumental, porque principalmente pra gente que mixa rap, funk, pop até que não, tá? Mas principalmente rap, funk, você tem um instrumental muito quadrado, né, nesse sentido, de bem repetitivo e tudo mais, né? Não no sentido ruim, tá, da palavra, mas ele
tem uma estrutura, mantém aquela estrutura ali, tem poucas alterações. Então você vir na mix fazendo essas brincadeiras, igual eu fiz aqui com aquele elemento de indo para um lado para o outro, né, que foi esse aqui, ou igual de fechando um pouquinho aqui no equalizador só na bateria, sabe? Cortes também, enfim, isso vai dando mais dinâmica para a faixa, certo? E é isso, eu espero que você tenha curtido essas dicas. Lembrando, isso aqui você pode tirar N outras ideias, outras automações, porque você consegue fazer de várias formas diferentes, né? Como eu falei lá no low pitch da voz, você consegue fazer um high pitch, depois o low pitch, ou você consegue fazer só um low pitch e outra voz normal, enfim, tem N possibilidades que você pode brincar aqui. Aqui embaixo tem o meu treinamento, o meu curso de mixagem e masterização, se você quiser aprender mixar e masterizar desde o zero, tá? Principalmente pra galera que tá iniciando, tá mais intermediário ali, é um bom pontapé inicial. E também eu tenho um treinamento básico aqui agora, que é um treinamento de uma aula só, bem direto ao ponto, mas eu falo sobre como posicionar os elementos na mixagem. Isso é muito importante pra você que tá começando e tá bem perdido, cara, vai para esse treinamento, confia, R$37 é preço de troco de pinga, né, que o pessoal fala. Então realmente vale muito a pena você dar uma chance e conhecer, e você vai entender como que a gente usa equalização, efeitos, compressão e etc para modificar, né, e mudar a percepção que a pessoa tem de determinados elementos na tua mixagem. Isso é muito interessante para você aprender a posicionar os elementos na tua mix, fechado? Eu espero você no próximo vídeo. Aqui embaixo tem outros links também que pode ser interessante para você dar uma conferida. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal também, que é muito importante para esse vídeo chegar em mais lugares e eu também poder fazer mais vídeos aqui, que, galera, é muito complicado, demanda tempo, sabe? É desgastante pra gente fazer isso aqui, então vale a pena demais quando vocês retribuem se inscrevendo, curtindo e etc. Fechado? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e tchau!